Que é, galera, eu sou o Bota, apresentador do canal Mir4 Brasil, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente que eu não tô muito acostumado a fazer, que é um vídeo mais a gente trocando ideia, e mais do que isso, eu dando a minha opinião sobre um assunto que é importante aqui no Mir4. Você já deve ter visto, seja no grupo da sua guild, no Discord, WhatsApp ou algum criador de conteúdo falando sobre monopólios, né, que são os times, os clãs, as guildas, enfim, seja o que for, as organizações ali que, sim, se organizam para dominar um servidor, para ser donos de um servidor, e nisso colocam regras, algumas regras mais restritivas, outras menos, enfim. Você sabe do que eu tô falando, eu quero dar a minha opinião aqui, porque talvez eu, por ter jogando outros jogos, ou enfim, por ter cada um tem uma experiência diferente, né? E eu por ter a minha, talvez eu consiga dar uma opinião que eu sinto que talvez seja importante também. Você vai ver, certo? Então, já deixa like no vídeo, é muito importante. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Esse vídeo, mais que todos, saiba que eu quero os seus comentários, eu quero saber a sua opinião aqui no comentário. Já vou deixar claro que eu tô mega disposto a mudar de opinião, seja, ou eu sei que eu vou mudar de opinião, talvez, seja conforme os fatos forem acontecendo aqui na nossa comunidade, ou por algum argumento que me faça mudar de opinião. Então, enfim, eu acho que tudo isso faz parte e vamos lá, vamos conversar, certo? Vou deixar minha boneca aqui, tá no pico. Eu vou até tirar isso aqui, a gente tava em guerra, então era por isso que tava rolando isso aqui. Acabou a musiquinha, pronto, agora sim, tudo configurado, bonitinho. Deixa eu colocar o volume aqui, é mais ou menos esse, ok? Enfim, vamos lá. Eu tenho alguns tópicos anotados, mas eu provavelmente vou me perder um pouquinho enquanto a gente tá falando aqui, porque, enfim, é bastante coisa e eu não tô acostumado a fazer esse tipo de vídeo. Mas, então, definido o que é o monopólio, cartel ou uma dominância, né? Que é isso, uma galera se organizar para não apenas ser dono do vale oculto ali, mas ser dono do servidor, de impor regras no servidor, de restringir a progressão dos seus inimigos ou até de membros do servidor. É disso que nós vamos falar, e a princípio eu já vou deixar claro que, assim, algumas coisas são importantes. É legal a gente ter em mente que o Mir4 é um jogo competitivo PVP, certo? O PVP no Mir4 é muito importante e é tudo, cara. Porque por mais que você tenha zonas onde o PVP não acontece por ter uma punição muito grande, ou não deveriam acontecer, às vezes acontece, tem mecânicas pra fazer o PVP acontecer lá, ou pra prevenir, ou pra remediar a punição, né? Você pode dar um PK num cara no meio do lugar que é onde ele não deveria te matar, e aí ele pode ou lá e tirar o PK porque ele é muito forte, ou ele já tinha ponto de saldo pra te dar o PK, né? Então, assim, por mais que o jogo tem proteção pro PVP, e o jogo tem, certo? A punição de pegar um PK é grandinha. Enfim, tem partes no jogo, ou tem zonas do jogo, e as principais, então, é Vale Oculto, que é onde você minera o principal recurso do jogo, que é o Aço Negro. Na Praça Mágica, que é onde você faz diversos recursos, e outro dos principais, que é a experiência, o pico, enfim, os principais lugares, o PVP é liberadaço, incentivado, saca? O que a gente tem que ter em mente é que o Mir4 é um jogo competitivo e PVP, e faz parte, saca? Você, quando senta pra jogar LoL, Counter-Strike, Free Fire, seja qualquer outro jogo que você jogava antes ou joga em paralelo com o Mir, você não fica chateado do cara te matar. Ele tá lá pra te matar, certo? Aqui no Mir, também, enfim, se você morre num round de Counter-Strike, a punição pra você é mínima, você vai talvez perder aquele round. Aqui, se você morre, a sua punição é um pouco maior. Ok, concordo. Mas temos que ter em mente que o Mir4 é um jogo PVP, certo? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Agora, outra coisa que a gente tem que ter em mente, e que nós vamos passar já já aqui, é que independente se é no LoL, no CS, no Free Fire ou no Mir4, cara, o respeito é muito importante.
certo? E a gente tem respeito na parte do fora do jogo, certo? Eu tenho situações aqui, justamente por ter o canal, por fazer stream, de, por exemplo, eu matar um outro player, um player do meu servidor, um player que tá num lugar ali que eu tô de disputa e que eu quero aquele local, e o cara vir me xingar, o cara vir falar alguma coisa, usar as mensagens ali pra tentar me ofender, seja o que for, ou vice-versa, ou eu talvez fizesse, enfim, eu não faço, justamente por isso que eu tô falando, mas eu acho que isso não faz parte, que isso tá fora do jogo, certo? Que isso é um excedente. E aí, já falando sobre isso e matando isso, nós vamos voltar nisso já já. Eu acho que tinha que ter uma forma no jogo disso ser punido. Se o PVP pode ser punido pelas regras do jogo, certo? Pelo PK, eu acho que isso tinha que ter uma forma de punir. Como? Reportar. Você clicar na mensagem de outro jogador e dar lá um reporte. E se o cara foi racista, xenofóbico, preconceituoso, seja o que for, ele tinha que ser punido. Esse cara não pode estar dentro da nossa comunidade, certo? Se ele me ameaça, se ele, enfim, faz qualquer coisa que é criminosa, e essas coisas são crime, aí esse cara tem que ser punido também e não pode fazer parte da nossa comunidade, não pode fazer parte do nosso jogo. Então, o primeiro ponto que eu quero definir? Eu acho que PVP, eu acho que disputa é a alma do Mir 4, talvez, desrespeito não, certo? E já vamos passar para uma outra parte. Eu não acho que, por exemplo, um time que se organiza, um time que cresce, fica forte, independente se com dinheiro ou não, se ele luta a Guerra da Quarta-feira, ele domina o Vale Oculto, ele tem o aval das regras do jogo pra matar dentro do Vale Oculto sem ter a punição, e ele impõe regras no Vale Oculto, eu não acho que isso seja desrespeitoso, que isso seja ilegal e que isso, enfim, não deva acontecer. Dependendo do nível da rigidez dessas regras, eu não acho inteligente e eu não faria. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do meu servidor. O time que domina o meu servidor tem um time dominante e tem um time que, além dos vales, ele coloca algumas regras no servidor. Ele fecha o que a gente chama de hotspot, né? Aquela área da mineração, a área da pedreira, dos terceiros e quarto andares dos vales ocultos. Então, Bichon e Serpente, aquela areazinha das pedras ali, do terceiro e do quarto andar do Vale Oculto, eles impuseram essa regra. Cara, aqui os nossos bonequinhos que vão minerar. Se entrar aqui, a gente vai matar. É uma regra, é uma coisa que, enfim, interfere nos outros jogadores do servidor, mas eu acho que tá num ponto que ok, saca? Eu não acho que tá num ponto que excede. Tem regras que eu concordo que excedem como estão rolando em alguns outros servidores, e a gente viu produtor de conteúdo ter problema com isso, como por exemplo, você tem que entrar no nosso time, tem que estar no Discord, tem que pagar pra entrar no nosso time, coisas nessa linha. Assim, por mais que talvez esteja na regra, né, porque ele vai usar de mecânicas do jogo pra aplicar coisas fora dele, então é o seguinte: se você não pagar ou estiver no meu time, eu vou te matar dentro do jogo. Te matar dentro do jogo tá na regra. Declarar guerra a outro clã tá na regra. Eu acho que ele não tá quebrando nenhuma regra ali. Ele tá sendo, assim, ele tá fazendo coisas não muito corretas, talvez. Eu não sei muito bem como dizer isso, talvez eu encontre uma palavra melhor. Mas ele tá fazendo coisas estranhas fora pra aplicar uma regra que vale dentro do jogo. Isso aqui tá na regra do jogo, mas eu não acho inteligente, porque talvez eu não fizesse isso num servidor meu. Porque você precisa, independente ali do seu clã, dos seus 50, 100, 150 membros ali do seu time, você precisa dos outros jogadores no seu servidor. Tem que ter jogador no seu servidor para você ter mercado, seja para esses jogadores comprarem Darksteel, vender Darksteel para você, comprarem itens que você dropa, vender itens que você quer conseguir mais fácil. Você precisa de jogadores dentro do seu servidor, os jogadores que a gente chama de neutros, né? Que são a galera que não é de um time dominante ou não é de um time que tá querendo
ter o embate com o time dominante. Então, assim, eu não acho muito inteligente essas regras serem muito rígidas, porque você precisa de um ecossistema completo no Mir 4. No Mir 4 é um pouco diferente, e aqui eu vou dar esse background, vou colocar esse parênteses, sem preconceito, mas eu jogava Tibia antes de jogar o Mir 4, então é por isso que talvez eu vá ter uma visão um pouquinho diferente de um cara que veio pro Mir pra farmar um Darksteel, ou esse mesmo cara, só que, pô, gostei do Mir, tô jogando, só que ele veio de um outro jogo, ele não veio de um MMO ou algo assim, então é justamente esse background que eu acho que me permite dar uma opinião um pouco diferente que possa agregar, certo? Então, sim, eu joguei Tibia, e aí esse termo até, né, de o time dominante, o time inimigo e o... Pra onde você tá indo, Flor, tá? O time dominante, o time inimigo e os neutros, né? Que quem tá ali, pô, eu quero matar meus bichinhos, quero matar meu boss, quero minerar meu Darksteel, quero, pô, jogar numa boa, quero fazer o PvE do jogo. E esses jogadores são importantes e os líderes de time dominante têm que entender a importância dele, por isso eu não acho muito inteligente se as regras forem muito rígidas, certo? Então, enfim, tá na regra, ninguém... O que não é da regra, né, é usar hack e fazenda de bot, e isso sim é quebrar a regra, e isso a gente vê acontecendo. Agora, usar o PVP pra ter vantagem, eu acho que tá na regra, eu acho que faz... que é... não tá errado. E de novo, desrespeito, xenofobia, seja o que for, assim, isso eu acho que tá fora e é a sugestão ter uma forma de punir isso. Agora, algumas coisas eu também gostaria de falar, porque chegou no meu chat essa discussão, eu faço live, essa discussão diariamente, a gente discute lá, enfim, e uma pessoa que tava lá, a gente teve uma conversa, e ele até, enfim, me fez ver de forma diferente, a gente teve uma conversa bem bacana, e ele disse, pô, mas são organizações criminosas dentro do jogo, e não devia ser assim. E eu falei, caraca, cara, organização criminosa, né? Que exagero, né? E aí ele me explicou e eu concordei com ele que, cara, o cara quando ele é preconceituoso, xenofóbico, enfim, isso é um crime. Ou quando ele pratica algum tipo de extorsão, seja num nível bem baixo, isso é um crime e tem razão. Então, semanticamente, tá certo falar que é uma organização criminosa. Mas, ainda assim, apesar de estar correto, me parece, ou me soa um exagero, me soa alarmista. Assim como alguém diz que, cara, não joga Mir 4, porque é isso que rola no jogo. Assim, você tá aqui, tem time dominante e tal, beleza. Eu entendo que é um problema, mas eu tenho essa preocupação de um alarmismo exagerado, saca? Porque o jogo é divertido, o jogo é bom, apesar da gente ter extremos, de talvez estarem acontecendo extremos relacionado a isso, de dominação, enfim, coisas erradas estarem acontecendo, a gente tem servidores bons. O meu servidor aqui, cara, tem um time dominante e eu acho super ok a forma que funciona, a forma que eles organizam o servidor. Tem jogador que joga aqui, tem diversos times neutros. Os times neutros tem embate entre eles e o time dominante, saca, não influencia. Eu acho que assim, no Mir 4 tem muita coisa boa e eu fico preocupado de verdade com esse alarmismo, certo? Então, eu acho que essa é a principal mensagem aqui que eu gostaria de trazer, é para que nós, jogadores, a gente entenda o que são cada coisa, certo? E que, assim, disputa PVP faz parte, e eu acho que, assim, eu sou um jogador que gosto mais de PVP, eu entendo que tem gente que não é da mesma forma, mas eu acho que isso é o mais legal do Mir. Seja eu, através do meu poder, ter vantagem, ou seja eu falar, cara, eu vou derrubar esses caras. Eu vou ficar forte e eu quero tirar esses caras. E eu acho que isso que é o muito legal do Mir. E é possível, saca? Desde que tenha combate, né? E aí eu entendo e concordo que tem servidores aí que não tiveram combate, o dinheiro comprou a guerra. Enfim, aí eu acho mais chato, mas ainda tá tudo meio na regra do jogo, certo?
Enfim, por fim, a última coisa, eu acho que um jogador que ele não tá curtindo ali o servidor dele, que, enfim, que ele tá tendo problema com o time dominante, vai acabar meu pico aqui, deixa acabar, que tá tendo problema com o time dominante, ele tem algumas opções. Ele pode tentar, né, ficar forte e derrubar, que é o que eu disse aqui. Eu entendo que às vezes não é possível. Ele pode ficar forte pra se juntar a esse time, e eu entendo que talvez por uma questão de ética, você não queira se juntar a essa galera, e eu também não gostaria, dependendo de como fosse a forma que essa galera atua, né? E, cara, a gente tem diversos servidores no Mir 4. Eu acho que, apesar de eu entender a parte do investimento, pô, eu botei dinheiro no meu boneco, eu botei... eu quero ficar forte no meu boneco. Eu acho que é um jogo competitivo e pra alguém ganhar, o outro acaba perdendo, né? Então, se você não tá disposto a lutar, ou se você não tá disposto a se juntar, eu acho que, infelizmente, acabou aqui, você tem vitórias e derrotas e às vezes falar, pô, perdi, vou jogar num outro servidor, vou jogar num servidor novo e lutar de novo, vou jogar enfim, num servidor que tem times mais interessantes, né, ou que a disputa é mais honesta, enfim, eu acho que faz parte, certo? Então, assim, resumaço, vamos tomar cuidado com um alarmismo exagerado, certo? O jogo é bom e, enfim, tem coisa ruim, mas eu acho que juntos a gente consegue aí melhorar essa situação, e inclusive o que o Salles está fazendo de organizar um time, de bater de frente, eu acho que é o mais legal que pode acontecer, e histórias absurdas nascem desse tipo de coisa, de vitórias e derrotas e reviravoltas. Eu acho que vai ter muita coisa legal aí que vai rolar, eu apoio total aí. Tentar bater de frente, pô, se a gente tem alguma coisa rolando que a gente não gosta, vamos tentar bater de frente, certo? Então é isso, muito obrigado, clica no vídeo aqui do lado, deixa like, comentários, vamos conversar, eu quero conversar com vocês nesses comentários, espero que eu tenha me feito entender aqui nisso aqui que a gente conversou, e a gente se vê na próxima. Tamo junto, muito obrigado, até mais.